Os povos indígenas possuem grande respeito pelas terras, pois são delas que eles retiram os elementos necessários para sua sobrevivência cultural e física. Na cultura dos povos tradicionais, um território não pertence ao indígena, mas sim o indígena pertence ao território. Por essa razão, os casos de desmatamento são menores dentro das comunidades tradicionais, visto que elas entendem a natureza como parte do ser humano e não como algo externo que está ali apenas para ser explorado. O objetivo da demarcação de terras é a proteção do território por possíveis invasões e ocupações por parte dos povos não indígenas. Proteger esses limites significa também uma forma de preservação da identidade, do modo de vida, da cultura e das tradições desses povos. De acordo com o órgão indigenista oficial do Brasil, o FUNAI, a demarcação ajuda na diminuição dos conflitos por posse de terra e, além disso, possibilita que estados e municípios sejam capazes de atender às especificidades dos povos indígenas através da política, assim proporcionando maior controle estatal em áreas de vulnerabilidade e de difícil acesso. A posse de terra é a principal causa de conflitos nas comunidades. Muitas terras indígenas são invadidas e têm seus recursos naturais explorados de forma ilegal. 85% das terras indígenas sofrem algum tipo de invasão. Suas terras são invadidas por garimpeiros, pescadores, caçadores, poceiros, fazendeiros e empresas madeireiras. Outras terras são cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissão de energia ou têm partes inundadas por usinas hidrelétricas. É comum indígenas sofrerem os efeitos em regiões que os cercam, poluição de rios, desmatamentos e queimadas. Frente a todas essas ameaças, os povos indígenas sabem a importância de ter uma terra demarcada para viver, com fronteiras que impeçam a entrada de invasores. A terra indígena Yanomami é alvo do garimpo ilegal de ouro desde a década de 1980, mas, nos últimos anos, a busca pelo minério se intensificou, segundo o Instituto Socioambiental, causando degradação da floresta e ameaçando a saúde dos moradores. Desde junho de 2020, uma série de conflitos entre indígenas e garimpeiros são registrados no território. Com o tempo, o crescimento populacional indígena e a expansão das cidades e das atividades agropecuárias contribuíram para as brigas por terra ficarem mais acirradas. Atualmente, os conflitos que envolvem a exploração de recursos naturais em terras indígenas polarizam comunidades indígenas e grupos econômicos. A relação entre a política pública e os povos indígenas sempre foi conflituosa. Foi apenas no Brasil republicano que surgiu o primeiro serviço de Estado voltado exclusivamente aos povos indígenas. Essa demora demonstra a importância e a relevância que os povos originários têm na visão política. Os episódios de violência contra indígenas nessa época motivaram a criação, em 1910, do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, e em 1967, o SPI foi extinto. No seu lugar, foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Em janeiro de 2021, membros de 45 etnias se reuniram em uma aldeia no Mato Grosso para protestar contra o governo, afirmando que os projetos políticos do governo brasileiro são de genocídio, etnocídio e ecocídio. As ameaças e falas de ódio dos atuais governantes promovem a violência contra os povos indígenas, o assassinato das suas lideranças e a invasão das suas terras. Alguns dos dilemas enfrentados pelas comunidades em confronto com a política brasileira são as demarcações paralisadas, a mineração em terra indígena, a expansão do agronegócio e o enfraquecimento da política indigenista. Durante a campanha presidencial, Bolsonaro defendeu que não demarcaria nenhuma terra indígena se fosse eleito e que as terras também seriam abertas para atividades econômicas de grande escala, como a mineração e o agronegócio. Os movimentos promovidos pelo governo Bolsonaro sempre terão a função de agradar a bancada ruralista, que historicamente vê a FUNAI com desconfiança. Mesmo a Constituição Federal diga reconhecer o direito à terra pelos povos indígenas, na prática, o Estado tem falhado na titulação dessas terras. A nação Jucuru só teve suas terras conhecidas pelo Estado somente após 16 anos,
e a intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, depois de constatar os problemas causados pela demora. Essa revogação da demarcação resultou em uma série de protestos por parte da aldeia e de movimentos indígenas. Em um deles, os indígenas acamparam em frente ao Ministério da Justiça. No dia 13 de setembro, indígenas ocuparam o Pico do Jaraguá em forma de protesto, chegando a desligar antenas de rede, deixando mais de 600 mil pessoas sem televisão. No dia 15 de setembro, os índios Guarani encerraram a ocupação do Pico do Jaraguá, após chegarem num acordo com o governo do estado. Esse acordo define que o parque não será privatizado. Apesar do acordo, as tribos ainda lutam para que a portaria número 581 seja revogada. As etnias têm se mobilizado contra os retrocessos e na luta pelos seus direitos. Um exemplo disso foi a anulação por parte do Ministério da Justiça da portaria número 581 de 2015, que garantia mais de 500 hectares de terras guaranis do Parque Jaraguá. O governo estadual enviou para a Assembleia Legislativa um decreto que privatiza todos os parques estaduais, incluindo o Jaraguá, sendo concedidos por 30 anos para exploração dos serviços com ecoturismo. Outra coisa que dificulta a conclusão do processo de demarcação é a família de um deputado que alega ser dono de uma parte onde ocorreu a ampliação da área do Jaraguá, onde está a aldeia Itacupé. A questão dos indígenas em contextos urbanos é extremamente invisível e apagada perante a sociedade. Porém, indígena é indígena, independente do lugar, inclusive nas cidades. Hoje, a maioria dos centros urbanos abrigam esse povo. Além disso, grande parte da população indígena em meios urbanos vive nas periferias e sofre todos os tipos de desafios de quem vive as desigualdades socioterritoriais, onde quase nunca tem acesso a bens ou serviços, e se tem, é precário, e as políticas sociais. Porém, muitas pessoas acreditam que quando os indígenas migram para a cidade, perdem sua identidade, e essa ideia é extremamente preconceituosa. Pensar o indígena em contexto urbano exige atuar contra estereótipos. Ao se afirmar que o indígena não é mais indígena ao viver na cidade, é negá-lo direitos fundamentais, como o de ir e vir e o direito de ser o que originalmente é. A cidade também deve ser um local de afirmação dos direitos indígenas. Há uma exclusão cultural. É comum ouvir que o indígena que vive na cidade não é mais indígena, pois perdeu a sua cultura. Com isso, nega-se mais um direito, o de ser indígena.